É isso. Falando em arte, eu posso dar um presente para vocês? Nossa, que pera aí, vou honra. até soltar meu chocolate. Isso aqui, né, eu trouxe 2 eu lancei 6, né? São roteiros de cinema que eu escrevi, transformei em quadrinho adulto, então daí vocês escolhem. Tem o Aurora, que é o primeiro de uma trilogia, que depois é o Caos e o Ômega, e o Knock Me Out é um romance que se passa no mundo do MMA, com direito à trilha sonora no Spotify, que se passa nos anos 90, enfim. E aí, e agora? E agora? Eu acho que a gente vai ler os dois. Então tá bom, a gente depois vocês troca. trocam. A Eu gostei gente- mais do Knock Me Out aqui. Então eu já gostei mais desse, então ficou Então certo. pronto. A gente tem um espaço de presentes aqui, que a gente vai, quando o pessoal manda livro, alguma coisa, a gente vai guardando ali. Ah, legal. Inclusive, sabe, sem querer interromper o papo, mas a gente não mostrou a xícara linda que a gente ganhou. Pega pra gente, Dani, por A favor. gente ganhou uma xícara tão legal. A gente ganhou uma xícara com o nosso nome estilizado, com o nosso desenho, coisa mais fofa. Eu lembrei Muito fofo. agora, muito então a gente fofo. guarda os nossos presentinhos todos legal. aqui. E ilustração de quem, Felipe? O Knock Me Out foi com o Henrique Pereira e o Vinícius Townsend, que são né, eu contrato galera que trabalha para o mercado americano, mercado europeu, porque eu quero fazer aqui no Brasil que não deixa a dever para o gringo, sabe assim? Entendi. Né, para se você... Mesmo nível. Mesmo nível, mesma Cara, qualidade. e é qualidade mesmo. Cara, né? um traço Modéstia à muito parte, é muito bom. E tanto né, a parte gráfica, né, de impressão. e O tipo de papel. tipo de né? papel. Eu procuro fazer o melhor Nossa. produto, assim, sabe? Como se fosse para mim. Eu sou chato, assim, no sentido de... Qualidade. De qualidade, então eu procuro fazer a mesma coisa, né? E o Aurora, o traço é do Leno Carvalho, e daí tem 5 coloristas que fizeram as cores, né? Pessoal Muito também de legal. Cara, primeira. mandaram bem demais. Muito maneiro, Mandaram muito bem. E as histórias, assim, depois vocês me falam o que vocês acharam, porque tem homem e mulher, assim, que lê, adulto, e que depois, sabe, chora, se emociona. Me e lembra tal, um pouco então. da HQ do X-Men que tinha. Só que essa aqui com uma baita qualidade, né? Pô, que legal. Aí comparar o X-Men, Não, fica sim, super feliz, assim. mas tinha Então, uma mas o HQ legal é super isso. legal. Eu fiz cinema, faculdade de cinema, morei 2 anos em LA estudando cinema. E quando eu voltei para o Brasil, isso no começo dos anos 2000, cinema é muito caro, né? Sim. Entendeu? Então, eu fui ao longo dos anos enchendo a minha gaveta de roteiro, e o meu prazer era querer dividir com as pessoas, né? E daí, como eu já cresci lendo quadrinho, eu falei, bom, eu vou, de repente, Unir os dois transformar, mundos. adaptar os quadrinhos para o cinema, quer dizer, os meus roteiros de cinema para quadrinho, fazer o caminho inverso, né? Porque todo mundo, né, do cinema bebe nos quadrinhos, né? A gente sabe Marvel, DC e tal. Totalmente. Então, eu falei, vou, né, fazer o caminho inverso, e então desde 2015 eu tenho lançado, e ano passado eu lancei o último, que foi o Ômega, que fecha a trilogia do Aurora. Então é isso, tem 6, que daí se a galera quiser conhecer Estão à depois... venda? Muito legal. Estão à venda através das Acha minhas onde? redes sociais, assim. No começo eu coloquei em banca, coloquei em livraria, né? Mas banca ninguém mais lê, ninguém mais compra em banca. Sim. E livraria é tudo inadimplente, assim, entendeu? Então eu já coloquei na FINAC, na Cultura e tal. Aí a FINAC nem existe mais, né? Que triste, cara. Isso, né? Infelizmente, é muito triste. E daí eu uso através das minhas redes, né? Eu Que tenho, é mais fácil. tenho meu Instagram, tenho uma página no Facebook que chama Aurora HQ, onde eu vendo todas. E é isso, né? Então, com o maior prazer, mando para todos os estados do Brasil, para outros países também. É só o pessoal entrar em contato e eu mando lá. Muito massa. Mas você queria ser roteirista? Você queria ser diretor? Quando você fez cinema, você queria fazer o quê? Eu cheguei a dirigir algumas Não, deixa que eu vou curta, né? Mas eu me encontrei mais escrevendo, assim, né? Eu já escrevia quando era adolescente, fanzine na escola, assim, botava a galera da classe, os personagens na minha historinha, assim, aí xerocava, daí trazia pra galera, eu pensava, aqui... Mas aí eu fui desenvolvendo, né? Pegando técnica, daí eu fiz faculdade aqui na FAP de cinema, né? E eu estudei na UCLA lá, fiquei 2 anos na gringa lá, que foi incrível. E o CLA é aquela que também tem música? Tem, é enorme. É forte, né? É muito forte. Muito forte lá. E é isso, né? Então, assim, eu tenho essa coisa de contador de história, né? Eu falo que, mesmo como ator, eu tô colaborando a contar uma história, né? A história não é minha, mas eu dou ali a minha pitada, né? Eu acrescento, passa por mim, né? O personagem, o que seja. E aí é o que está na minha cabeça, né? E aí eu conto com artistas que eu contrato, grandes artistas que, dependendo da história, eu
procuro um estilo, né, um traço que vai casar bem com o gênero, né, com o estilo da história e tal. E me dá muito prazer, assim, porque Que legal. o barato, né, eu acho assim, né, do ator, do artista em geral, é se comunicar, né, estabelecer um vínculo com as pessoas, né, emocionar, e quando você tem uma resposta, né. Então, para mim, quando eu recebo, sei lá, no Instagram uma mensagem de quem leu, e já recebi mensagem, por exemplo, tem uma história que eu não trouxe, mas chama Um Outro Dia, que é inclusive que eu escrevi primeiro como teatro, daí eu fui adaptando de teatro para cinema, mas eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura. Fala sobre droga, fala sobre, enfim, abuso sexual, uma série de coisas, e já tive, né, um garoto me mandou, sabe que estava pensando em suicídio, e daí leu, e aquilo... Aí você fala, cara, eu impactei de alguma forma, sabe assim, através da arte. Diretamente ou indiretamente eu impactei. Não, para mim isso não tem valor, assim, sabe? É muito gratificante, assim, para mim. Gratificante mesmo. Muito legal. Receber esse tipo de feedback. Ó, deixa eu só mostrar rapidinho aqui pra Dani poder guardar a caneca que eu falei. Foi da Lu Moraes, que mandou pra gente. Na verdade, ela entregou. É porque a gente não recebeu em mãos, porque ela entregou lá no... Muito fofo, velho. No Barbichas. Lá E no olha isso aqui, Vênus ao gente. vivo Que com fofura que eu plateia. queria mostrar, ó. Tem a canequinha. Dá pra ver o desenho? Olha que fofo. Dá pra ver, Fih? Aqui, a Yas e eu. E aí tem o nominho aqui também, ó. Da gente, escrito. Caramba, que E artista, a logo né? do Vênus. Muito e a logo fofo. do Vênus, ó. Nossa, muito fofa, muito fofa. Muito Queria mostrar fofo. porque... Obrigada, Lu. Foi um carinho muito delicado mesmo da Lu. Ela tem o perfil dela. É a Lu Stamp. Então, Obrigada, pode Lu. procurar. A gente adorou. A partir de amanhã, inclusive, a gente vai usar essas xícaras. É isso aí. Fechou? Ó, o César Duarte mandou boa noite pra todo mundo no Vênus. Não peguei do início, não sei se já foi falado, mas Felipe, quando você decidiu fazer as HQs? Acho muito legal ver um artista conhecido indo pra esse meio. Tem alguma pra lançar esse ano? Quais autores são suas influências? César Pô, Duarte. que legal, César. Obrigado. Então, primeiro eu comecei como leitor, né? Como eu falei na infância. E a decisão... Você lia o quê? Só abrindo um parênteses. Eu lia Marvel? super-herói, Marvel, DC, lia a Turma da Mônica, mas lia Calvin, lia Garfield, lia Asterix, lia Chiclete com Banana, Mad. Pato Donald, você lia também? Lia também. Era maneiro do Pato Donald. Disney, bem quando eu era criancinha, assim, tipo 6, 7 anos, assim. E aí, qual que foi, né, a sacada? Foi isso, eu voltei dos Estados Unidos eu, né, escrevi essa peça em 2001, no ano de 2000, que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura, mas logo em seguida eu viajei, fui lá para os Estados Unidos. Quando eu voltei, eu comecei a escrever, inclusive o Aurora, o Knock Me Out eu escrevi logo quando eu voltei dos Estados Unidos. Eu escrevi em 2004, eu lancei em 2020 e escrevi em 2004. Caraca. Né? Esse aqui, ó, pra quem não conhece. E, enfim, fui enchendo, né, com a esperança de um dia produzir. A princípio, eu escrevia, até hoje, né, eu escrevo primeiro em inglês, e daí, porque eu pensava em tentar vender para algum estúdio lá nos Estados Unidos, porque eles têm um mercado, né, os estúdios compram roteiros, assim. Então, eu pensava primeiro em tentar vender lá, mas entendi que estando aqui no Brasil é mais difícil, porque você tem que ter um agente literário, enfim. Mas em 2009 foi a primeira vez que eu pensei, poxa, por que tá, né, a Marvel fazendo filme, Walking Dead quadrinho, virou seriado, né, um monte, aquele filme Azul é a Cor Mais Quente é quadrinho, né? Ah, não sabia. Então tem um monte de filme que às vezes que não é super-herói, mas que é quadrinho, é graphic novel, né? Que é mais ou menos o que eu faço. Então eu falei, poxa, por que eu não pego os meus roteiros, né? Porque eu gosto de quadrinho, eu cresci lendo, por que eu não adapto? Porque é visual, você não é audiovisual. Mas você, leitor, você cria na tua cabeça, né? Zona onomatopeia. Inclusive, exato, você escuta. Inclusive, nesse eu fiz essa experiência de criar uma trilha sonora. Então, você vai lendo e tem um playlist no Spotify. Você vai lendo e vai ouvindo as músicas. Para criar essa sensação da música entrar na cena e criar a atmosfera da cena, né? O mood, assim, né? Enfim, aí... Na época ainda não tinha, em 2009 ainda não tinha algumas ferramentas como financiamento coletivo. A cena dos eventos de quadrinho no Brasil ainda não estava tão grande, né, como depois passou a ter com a CCXP, né, Comic Con Experience e tal. Então em 2014 foi quando finalmente eu
falei, não, eu vou realmente produzir. Aí eu já sabia um pouco mais o Caminho das Pedras, já tinha financiamento coletivo, né? E foi o primeiro que eu fiz, foi o Aurora, né? Que eu fiz a campanha em 2014 e lancei em 2015. E a partir de então eu meio que comecei a lançar um por ano, né? Então já tem 7 anos, né? E ano passado, como eu falei, eu fechei essa trilogia, né? Que para mim também... Nunca ia imaginar que um dia eu ia ter a minha própria trilogia, né? Que é muito, para mim, é muito legal, assim. E aqui no Brasil, né? Fazer para os leitores brasileiros, assim, uma trilogia pop de ficção e de ciência, e de trama e de, né, suspense e tal. E é isso. Eu tenho, então meio que para mim eu sinto que fechou um ciclo, né? Eu tenho ainda 2 histórias meio que bala na agulha, né? Para produzir, mas esse ano eu estou um pouco ocupado com essa questão do filme, né? Então o filme está me ocupando um pouco. Eu não sei se eu vou conseguir lançar esse ano, né? Um outro quadrinho. Mas tem essas 2 histórias. Uma que a princípio vai ser meu primeiro infantil mesmo, porque muita gente, né, entra em contato comigo achando que... Porque o brasileiro, às vezes, não está acostumado com quadrinho, né? Ele acha que é só o infantil, né? Só o Maurício de Souza, a Mônica, né? O Disney e tal. Então, é pro meu filho. Eu explico, olha, é adulto, tá? Eu sempre falo, leia... Eu sempre falo, pro pai, leia primeiro, porque... Só porque tá desenhado... tem uma temática, às vezes, que tem coisas meio pesadas, assim. Então, você leia, pra ver se você conhece seu filho, se ele tem maturidade ou não. Sim. Mas esse, então, seria o meu primeiro, realmente... Não só para infantil, mas tipo um Pixar, sabe? Que tem tanto para criança, mas também se comunica com os adultos, né? Tem 2 níveis de comunicação, assim. Mas seria um que realmente uma criança poderia ler. E é uma história que... Para mim, todas as histórias, elas têm que ter alguma coisa pessoal comigo, assim, sabe? Tem que fazer sentido para mim escrever aquilo, assim. Não é... deixa eu pensar. Não, todas têm um significado... para mim, pessoal, assim, né? Porque dá muito trabalho. Então, eu falo assim, não vou gastar alguns anos da minha vida numa coisa que só simplesmente lançar por lançar, entendeu? Tem que ter um propósito. Exatamente. Ali, né? Você se dedicar a ele 100%. É. Sim.